Estou lendo um estudo acerca do livro de Jeremias, a partir do capítulo 12, versículo 7 em diante. Os retratos vívidos usados aqui do estado da nação rebelde são paralelos a outras profecias em família destruída. Confira Mateus 23, 38. Uma esposa rejeitada, um leão devorador. Versículo 8, aves de rapina. Versículo 9, a vinha destruída, uma região saqueada. Versículo 12, e uma boa colheita alargada por espinhos. Versículo 13, o uso do perfeito profético em referência ao estado futuro das coisas, via a ação vindoura de Deus como já cumprida. Essa é a resposta do Senhor a qualquer complacência. Mas observe como é toda marcada por um tom intenso, minha para mim, e correlatos são usados 7 vezes. Versículo 10. Os governantes pastores podem ser os reis inimigos que completam a destruição, ou os líderes judeus. Confira 2:8. Que enganaram a nação no início e assim abriram as portas para os reis inimigos. 3. A restauração das nações, 12:14 a 17. Quando Jeoaquim se rebelou em 601 a.C., o favor do Egito, os babilônios enviaram nações ímpias a Síria, Moabe e Amon para causar danos a Judá. Assim se tornaram agentes divinos de castigo, 2 Reis 24, do 1 ao 2. Mas Deus, o governante supremo de todas as nações, indica uma possibilidade de retorno para aqueles povos que vão compartilhar o mesmo destino de Judá no exílio na mão dos babilônios. Capítulos 48 e 49. Os termos serão os mesmos: o repúdio à adoração de Baal, o arrependimento e o início de um novo relacionamento de aliança com o Senhor Deus. Versículo 16. Para que ele possa reconstruir e restaurar. 8. Encenação de advertências, 13 do 1 ao 27. Ações falam mais alto do que palavras e eram muitas vezes empregados pelos profetas como Jeremias, 19 do 1 ao 15, Isaías, 20 do 1 ao 6, Ezequiel, 4 do 1 ao 3 e outros, 2 Reis, 13 a 14. Todas as advertências dadas agora mostram a separação entre a nação e o seu Deus e o castigo resultante que foi imposto. Letra A primeira advertência, um sinal, 3 do 1 ao 11. O cinto de linho enterrado claramente pela explanação dada, versículo 8 a 11, simboliza a intimidade que o povo havia desfrutado com o seu Senhor. Versículo 11. Ela tinha sido desfigurada pelo contato com as orientações e influências pagãs idólatras que haviam destruído o orgulho do povo em seu Deus. E assim ficaram manchados eles, o nome de Deus e a sua glória, por causa da apostasia. A nação como o cinto agora não presta para nada e não vai ser enterrada no exílio. Versículo 1. A ordem de não deixar o cinto encostar na água pode ter sido dada para mostrar que o cinto era novo em folha. Versículo 4. Perate. PRT provavelmente é uma referência a uma fenda. Versículo 4. Perate. No riacho no Uad Fara, Pará, em Josué 18, 23. Sendo então um jogo de palavras e 5 quilômetros a leste de Anatote. Assim, um texto grego de Áquila não é impossível, no entanto, que se tenha em mente o Eufrates. Qualquer um dos dois forneceria a mesma lição. Não há necessidade de seguir alguns críticos Mowinckel em pressupor que foi uma experiência visionária. Letra B.
A segunda advertência, uma parábola, 13 do 12 ao 14. O ditado ou provérbio, aparentemente impróprio, versículo 12, das vasilhas de couro cheias, geralmente simbolizando alegria e prosperidade econômica, é explicado, versículo 13, como a ira de Deus caindo sobre todos os setores da sociedade. Essas explicações são as marcas características de toda parábola antiga. O juízo vai fazê-los beber o copo de ira dele e no seu consequente torpor, o seu próprio discernimento será obscurecido e a mobilidade estará deficiente em época de crise. Eles não conseguirão distinguir entre amigo e inimigo. Versículo 14, colocando uns contra os outros e usando acerca de qualquer garrafas em Salmos 5, Salmos 2:9, e serão como homens indefesos, Isaías 51:17 e Salmos 60:3. A embriaguez também era um mal social nos meios bíblicos. Gênesis 9:21 a 25, 1 Samuel 25:36, Romanos 13:13. E uma característica da adoração pagã. Letra C, a terceira advertência, um sermão, 13 do 15 ao 27. O perigo do orgulho e da autoconfiança é destacado. O apelo está baseado na própria majestade de Deus. Versículo 15 a 16, que é sempre vista como incomparável com os Baalins, e é seguido de uma declaração do amor que ainda está por trás das mensagens de predição. O rei e a rainha são chamados a responder pelo estado de nação. Esses geralmente são identificados como Joaquim e Neusta. Em 597, Anticristo, 2 Reis 24, do 8 ao 16, mas podem bem ser uma referência a Jeoacás e Ramutalo, em 608 a.C., ou a Joaquim após a derrota do Egito diante da Babilônia. Versículo 16. O povo é comparado às viagens vencidas pela escuridão entre as colinas. 21:8, a referência pode ser a Ezequias, mas com relação ao primeiro cortejo de Judá para com Merodach Baladã 2 da Babilônia, apesar da advertência de Isaías. Versículo 23, o quadro descreve a impossibilidade de Judá mudar seus caminhos idólatras por vontade própria. Versículo 22 ao 27. Temos aqui um ai, cuja Jerusalém, cujos pecados agora assumiram a natureza indelével do pecado. Mesmo assim, Jesus nunca perde a esperança e vislumbra uma época de purificação por meio do exílio. Versículo 27. 9. Quinta mensagem, a grande seca, 14:1 a 16:21. Essa mensagem consiste em afirmações da situação versículos do 1 ao 6, seguidas por um diálogo. A seca e a escassez e a fome são vividamente descritas na proporção em que afetam todas as classes pessoais, animais e o ambiente de que dependem. A cidade e os campos que identifica deveriam fizeram feita por remanescente fiel, por Jeremias, em nome do seu povo, sabendo que o pecado confessado traz perdão.
está aberto para a interpretação. A base disso é um verdadeiro arrependimento. Temos pecado contra ti, que arrependimento a base disso é o verdadeiro arrependimento. Temos pecado contra ti, que reivindica o relacionamento especial entre Deus e o seu povo escolhido, que se rompido afeta o nome dele. A base disso é o verdadeiro arrependimento. Temos pecado contra ti, como reivindica o relacionamento especial. A base disso é o verdadeiro arrependimento. Temos pecado contra ti, que reivindica o relacionamento especial entre Deus e o seu povo escolhido, que se rompindo afeta o nome dele, o que indica a reputação. A oração ainda desfruta na presença do Senhor na sua própria cidade e templo. O seu nome foi invocado sobre nós. Nota de rodapé da NVI, versículo 9. E assim deve ter encorajado aqueles que ainda confiam nisso. Capítulo 7. A nota predominante da confiança de Jeremias no Salvador, a esperança de Israel. Versículo 8, 17, 13. É introduzida a questão como Deus pode agir como se fosse um estranho errante e não um residente permanente entre eles. Versículo 8. Versículo 10 e 12. A resposta de Deus está relacionada ao povo, a festa de ação e de direção da vontade Está aqui que a questão é como Deus pode agir como se fosse um estranho errante e não um residente permanente entre eles. Versículo 8. Versículo 10 a 12, a resposta de Deus está relacionada ao povo. A falta de ação e de direção da vontade mostra que ainda estão no seu estado pecaminoso e a santidade e a justiça de Deus ainda precisam rejeitá-los completamente. Apesar de sua compaixão, Jeremias não deve ter apelado para o nome de Deus, visto que a salvação é impossível sem sinais de arrependimento. Nenhum sacrifício está suficiente, por isso mesmo nenhum sacrifício será suficiente por si mesmo para impedir a destruição citada pela frase característica de Jeremias 30 vezes. Ele usa a expressão guerra, fome, peste. Confira 6,14. Em Ezequiel 14:21. Que eles tenham sido enganados por sacerdotes ritualistas. Versículo 11, os falsos profetas. Versículo 12, estes são os descritos pela primeira vez como os que não foram comissionados por Deus e não possuem verdade na sua mensagem, que pode ser demonstrada como falsa pelo desmoronamento de suas predições sem valor. Esses falsos profetas estão ativos antes da conclusão de que qualquer dispensação. Versículo 18. A ruptura política tem uma
cauda espiritual. O hebraico pode significar eles foram a uma terra com a qual não tinha nenhuma familiaridade. Versículo 19 a 22. Quando confrontado com a morte em todo lugar, Jeremias, como Abraão, Gênesis 18, do 22 ao 23, e Moisés, Êxodos 32, do 11 ao 13, e Samuel, 1 Samuel 7, do 5 ao 9, Salmos 19.6, renova a sua súplica. Ela é o modelo reconhecendo a soberania de Deus e o pecado do homem, suplicando pelo nome e poder de Deus. Versículo 21, o teu trono glorioso pode ser uma referência à cidade, ao templo ou ao céu. Letra A, a palavra final de Deus. 15 do 1 ao 9. A intercessão bem-sucedida de Moisés, como a de Samuel, se fundamentou na vontade do povo de cooperar. Isso falta agora. Deixe o meu povo ir para o deserto indica que a enfermidade, pecado, só pode ser curada por meio da cirurgia do exílio. Versículo 2 a 9. Isso retoma o evento em que foram mandados embora pelo faraó, Êxodos 12:31, ficarem sepulto. Versículo 3 é a maior humilhação. 34 do 2 ao 22. A extensão da calamidade é mostrada pela referência à quantidade de viúvas e a mulher de 7 filhos, normalmente um sinal de prosperidade e sucesso garantido em 1 Samuel 2:5, que não tem sobreviventes. Versículo 9. Letra B, o lamento de Jeremias e a repreensão do Senhor. 15 do 10 ao 21. A conversa entre o Senhor e o seu servo, 14:1, é reiniciada também. Agora ele era uma maldição para aqueles que queria ajudar. Versículo 11, o hebraico é difícil, RSV. Deixe estar, ó Senhor. A interpretação do time Amar, o Senhor disse. Esses dois versículos não são uma inserção aqui. Confira capítulo 17, versículo 3 a 4. Mas são essenciais para mostrar que a obstinação continuada do povo não será páreo para as dos babilônios, fortalecidos nessa época com armas que incluíam melhor ferro, versículo 12, da Anatólia, o bronze do que o disponível em Judá, versículo 15 e 21. O consolo da parte do Senhor é a certeza de que, embora Jeremias será um prisioneiro, ele vai ser consultado por seus captores. Versículo. Mas a restauração e o novo comissionamento, mas a restauração e o novo comissionamento como porta-voz de Deus, como Moisés, Êxodo 4:16, e será um baluarte contra o pecado, a promessa inicial do Senhor. Para ele será cumprida à medida que estiver sendo
cumprido e medido para estiver agindo. O fato de oração de Jeremias, versículo 16, sem estar, mostra quão bem ele havia se apaixonado da palavra, apropriado da palavra de Vertigo, versículo 16, versículo 18. Deus é um Deus verdadeiro. Deus mostra quão bem ele havia se apropriado para Jerusalém. Deus, que é um pequeno riacho inconstante, a vida de Jeremias deve ser um sinal ensinado. 18 ao 21. O profeta recebe orientação para agir como o costume popular. Versículo 1. Não casar, porque a morte vai atingir todas as famílias de Jerusalém. Não participar dos rituais funerais, incluindo os costumeiros ferimentos. Capítulo 16, o profeta recebe orientação para agir contra o costume popular e não casar, porque a morte vão atingir todas as famílias de Jerusalém. Não participar dos rituais funerais, incluindo os costumeiros ferimentos a autores infligidos, o raspar da cabeça e as ofertas de alimentos e de bebida, para marcar a associação contínua com os mortos e o respeito por eles, pois essas características do corpo, não participar de ocasiões alegres, pois essas deixariam de existir. Essa interpretação é mais provável do que a que vê aqui especificamente os sinais da aliança tomados por Cristo para celebrar a sua morte. Lucas 22, do 19 ao 21. Ou considera isso simplesmente uma refeição para consolo dos que estão em luto? 2 Samuel 3:5. Pois isso era proibido. Considera que isso simplesmente uma rejeita de consolo de estão de lucro, pois isso é proibido. Deuteronômios 26:14. Mas o povo que até aqui não aprendeu no trabalho de equivalendo ao novo êxodo. No final, a restauração vai incluir gentios, e se judeus, a restauração vai. A mensagem de esperança sempre desponta no meio das mensagens, por meio das melancolia de Jeremias, aqui representado, letra B, de melancolia, de esperança. No final,
mas o meu povo que está aqui não aprendeu a lição da sua história, teria se aprendê-lo por meio da altura escolha do exército. A passagem de esperança sempre desponta no meio da melancolia de Jeremias, aqui prevendo um novo êxodo. No final, a restauração vai incluir gentios e judeus. Isso não é mera importação de um escriba com base em 23, do 5 ao 8, mas faz parte integral da mensagem do profeta que aponta para o futuro em diversas circunstâncias. Versículo 21. Esse versículo continua a ameaça dos versículos 9 a 12. 10. Sexta mensagem, o resultado do pecado. Capítulo 17, do 1 ao 27. Versículo 1 a 4. O pecado de Judá é indelével, como palavras inscritas na pedra com ponteiro de metal. Essa referência a tábuas tábuas da pedra e altares inscritos deveria lembrá-los da lei de Deus. Em vez do pecado indelével, a perda inevitável é associada com a relação constante dos altares idólatras e dos azerim não altos, que, como nas versões antigas, mas colunas de madeira simbolizando Deus, a Deus Azerá, condenados pelos espirituais, 2 Reis 21, do 3 ao 7. Versículo 8, temerá no hebraico é ira. Condenados pelos espirituais, temerá no hebraico e ira, que representa a pontuação